Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Vamos à palavra de Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feliz, meus amados, por mais uma noite estar reunidos como igreja de Deus, como o povo lavado pelo sangue remido de um cordeiro que tira o pecado do mundo. Que o Senhor nos proteja, que tenhamos uma palavra abençoada, onde Deus estará falando conosco através do instrumento a qual Deus usa. Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos amados que abram a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Iremos ler do verso 12 ao 16. Enquanto os irmãos encontram a passagem mencionada, quero agradecer também, parabenizar pela vida do pastor Joséildo, pastor Zé. Deus sabe, a admiração que eu tenho pela sua vida, que é um homem a qual Deus me presenteou para estar me ensinando. Que continuamos assim de dia após dia e, como sempre nós dizemos, até a próxima missão. Que possamos estar nessa caminhada juntos. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12, que diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, diz, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Pode sentar, meus amados. Igreja de Deus, à luz dessa mensagem, dessa passagem, iremos meditar sobre o tema: se há vida, há esperança. Se há vida, há esperança. A esperança, meus amados, é a expectativa de melhora. Sempre procuramos uma solução completa para uma realidade a qual nos atormenta. A esperança, conforme diz a mensagem de um pensador, que a esperança é o sonho de um homem acordado. Temos que ter a esperança, temos que confiar de que dias melhores virão. A esperança é o sentimento de que vem como possível e é a realização daquele que deseja. É uma confiança, é algo que nos motiva a procurar sempre coisas boas. Mas qual é a esperança da igreja? A esperança da igreja é um dia se encontrar com Jesus Cristo. A esperança que nos move hoje aqui de estar no domingo à noite é de adorar o Senhor em verdade e em espírito até que Ele volte. Ou senão nós iremos ao encontro dEle. A esperança é essa. Lá em Romanos 8, a partir do verso 24, diz: porque pela esperança somos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança. Como alguém espera algo que se vê? Mas, se esperamos algo que não se vê, com certeza, com a paciência, o aguardaremos.
Essa é a esperança que move a igreja a cada dia para caminhar, convicta de que nós estamos indo para o alto, indo para o alvo certo, que é Jesus Cristo. E se nós lemos, à luz dessa passagem, nós vimos que fala sobre a narrativa de um homem que era coberto de lepra, um homem totalmente leproso. E a lepra naquela época, meus amados, era uma das doenças mais temíveis que existiam. Uma doença que lhe causava exclusão da sociedade. Você tinha que estar separado num lugar bem remoto para não ter contato com as pessoas. Mas Jesus, ele faz uma cura esplêndida no ponto de vista, porque ele curou esse homem completamente. Ele curou esse homem acometido por lepra. A lepra, como foi dito, era uma doença temida, uma doença que jamais alguém poderia pensar em pegar e ser acometido naquela época, porque os infectados eram isolados, eram separados. Lá em Levítico 13, Levítico 14, ele vai falar sobre as orientações que Deus passa para Moisés e Arão sobre o que era a lepra, como identificar que uma pessoa estava acometida por lepra. Em Levítico 14, Deus vai passar as orientações para Moisés e Arão, que era o sacerdote daquela época, de identificar de quando a pessoa estava curada de uma determinada doença, dessa determinada lepra. Pois bem, e naquela época, o leproso era considerado como um homem morto, porque lá em Números 12, quando Arão olha para Miriam, e de repente Deus a pune, Deus dá a lição, de quando ela se revolta ali junto com seu irmão, e vai de confronto a Moisés, seu irmão que estava como líder daquele povo. Deus o castiga, Deus o pune, Miriam com a lepra. E Arão, como era o especialista daquela época, ele disse: Miriam, você está coberta de lepra. E logo de imediato Deus pede a Moisés para limpar aquela mulher. E lá em Números 12, vai dizer que era melhor não tivesse como sido um aborto, porque uma lepra era uma doença temível. Pois bem, meus amados, esta era a enfermidade que acometia esse homem. Em Lucas, como sendo um médico, Lucas registra que ele era um homem totalmente coberto por lepra. Estava cheio de lepra desde a cabeça até as pontas dos pés. E o que era lepra? Lepra eram ferimentos, não eram ferimentos superficiais, eram ferimentos profundos, ferimentos que se espalhavam pelo corpo. E acredito naquela época que não tinham os cuidados que tem hoje, eu acredito que também fediam bastante. Chegava ao ponto de pessoas não quererem ficar próximo, e esse homem era o excluído. O leproso, ele tinha que viver fora do acampamento, e ao chegar perto dos outros, sabe o que ele tinha que dizer? Impuro, impuro, leproso, leproso, e as pessoas se afastavam dele. Esta era os cartão de boas-vindas de um homem acometido de lepra. Mas um leproso num estado terminal, com a pele necrosada e cheirando mal, sai do leprosário, rompe o isolamento e agora vai se aproximando de Jesus, sem esperança e entregue à morte, porque quem estava acometido de lepra, e conforme a palavra diz que ele era um homem todo coberto, praticamente era um cadáver ambulante, um homem que fedia, um homem que não tinha sociedade, que o seu emocional estava atormentado, o seu emocional estava fraco, que ele não tinha contato com ninguém, não poderia.
Mas com tudo isso, ele rompe esse isolamento, prostra-se diante de Jesus, sabendo que ele não está diante de um homem natural, de um homem qualquer, mas está diante daquele que pode curá-lo, que é Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. E esse homem, ele quebra todos os obstáculos, esse homem, ele quebra todos os paradigmas, e vai ao encontro de Jesus, porque ele tinha um propósito de ser curado. Ele tinha essa esperança, porque conforme ele disse, se vida tinha nele, havia esperança, e ele não a desperdiçou, ele foi ao encontro de Jesus. E eu digo, igreja de Deus, quebra todos os paradigmas humanos, quebra todos os obstáculos, todas as barreiras que lhe impedem de chegar a Jesus. Saia do seu leprosário espiritual, vá ao encontro de Jesus. Por mais que você esteja acometido, doente de enfermidade, seja física ou espiritual, mas se prostre diante de Jesus, que Ele pode te curar completamente. Louvado seja o Senhor. Então, meus amados, esse homem quebra todas as barreiras. Porque se ele resolveu sair do leprosário, se alguém visse ele, ele corria o risco de ser apedrejado. E se ele saísse também, ele poderia correr o risco de ser morto. Mas ele não pensou duas vezes. Ele foi ao encontro de Jesus. Porque ele tinha esperança. Ele tinha a esperança de ser curado. Então, meus amados, diante dessa passagem, iremos pegar alguns aprendizados desse homem. Primeiro, no verso 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Estar na presença de Jesus é o melhor lugar que nós poderemos estar. Estar na presença de Jesus é o nosso refúgio. Não há outro lugar na terra que não seja na presença de Deus que nós encontramos segurança, paz. E esse homem leproso foi aos pés de Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha a cura para a vida dele. E essa passagem está registrada nos 3 evangelhos: Lucas, Mateus e Marcos. Mas lá no evangelho de Mateus, no capítulo 8, vai dizer de que quando Jesus desce do sermão da montanha, esse homem vai ao encontro de Jesus. Porque Jesus passou um tempo lá no sermão da montanha, passando alguns ensinamentos, algumas doutrinas. E lá em Mateus 5:3, Jesus começa os ensinamentos do sermão da montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito, que herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os puros, que verão a Deus. E aí Jesus passou o sermão, a doutrina. E finalizando lá no final do capítulo 7 de Mateus, a multidão se admira, como diz que ele prega com autoridade, diferente dos fariseus. E Jesus, finalizando esse momento, vai descendo a montanha. E chegando lá no finalzinho lá da descida, esse homem leproso vai ao encontro de Jesus. Porque ele tinha uma doença terminal. Ele estava acometido por uma doença que estava cada dia sugando a sua vida. E ele não pensou duas vezes. Foi ao encontro de Jesus. E eu digo a você, igreja de Deus, não pense duas vezes. Vá ao encontro de Jesus. Vá aos pés de Jesus. Somente Jesus tem cura para os seus males. Somente Jesus tem cura para a sua alma. Somente Jesus tem cura para a sua doença física e espiritual. Louvado seja o nome do Senhor.
E Jesus curou esse homem dessa doença terminal. Mas ele prostrou-se humildemente. Quando ele chega a Jesus, ele não vai em frente combatendo Jesus. Ele se prostra diante de Jesus de joelho. E ele diz: Senhor, se quiser, Ele pode purificar-me. Ele disse: olha o estado meu, Senhor. Eu estou todo doente. Eu estou todo fedido. Ninguém aguenta ficar perto de mim. Mas se quiseres, Senhor, purifica-me. Porque ele jogou totalmente a dependência ao Senhor Jesus Cristo. Ele não veio com autoridade e disse: Senhor, me cura, Senhor, hoje daqui eu não saio não. Ele disse: faça a tua vontade, Senhor, porque eu sou carecido do agir do Senhor na minha vida. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. E o Senhor, aleluia, humildemente falou: quero ficar limpo. Ele foi aos pés de Jesus, se humilhou-se, ele se pôs de joelho, diferentemente de Marta. Lá em João 11, quando Jesus vai indo ao encontro, que Lázaro já estava morto, ao sepulcro de Lázaro, Marta já vai de frente com Jesus e diz: se tu tivesses aqui, não tinha morrido. Mas Maria vai e se prostra diante de Jesus e diz: mestre, se tu tivesse aqui, ele não tinha morrido. Usou as mesmas frases, mas de maneiras diferentes. Maria foi, se humilhou nos pés de Jesus e Marta foi com autoridade para o Senhor Jesus. Mas nós temos que se humilhar, nós temos que se prostrar diante de Jesus, porque somente Ele tem cura para nossas mazelas. Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus Cristo. Nós temos que se prostrar diante da divindade de Jesus. Não tem outro jeito, não tem outras divindades. Somente Jesus é que nos livra de todos os males. Lá em Gálatas 5, capítulo, verso 1, vai dizer que Jesus é o único que nos liberta completamente. Lá em João 8, capítulo 8, verso 34, diz que Jesus é que nos liberta da escravidão do pecado. É Ele que nos liberta completamente. Jesus libertou esse homem dessa enfermidade. E qual é a sua enfermidade que Jesus não pode te libertar? Louvado seja o nome do Senhor. Se prostre a Ele, apresente a Jesus a sua doença, seja física ou espiritual, porque Jesus tem poder sobre as enfermidades. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre a criatura. Ele tem poder sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo curou esse homem, porque ele foi humildemente, ali se prostrou diante da divindade. Ele suplicou, pediu, e não chegou pondo ordem a Jesus. Ele disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres. Ele diz: faça a tua vontade. Independente se eu saia daqui ou curado ou não, mas faça a tua vontade, Senhor. Se quiseres. Isso pode ser o pedido de você hoje. Senhor, se quiseres, o Senhor pode me salvar. Se quiseres. Se quiseres, Senhor, o Senhor pode me libertar dessa escravidão do pecado, dessas ruínas, desse lamaçal a qual hoje eu me enxergo, hoje eu vivo. Se quiseres, faça a tua vontade, Senhor. Não seja a minha, mas faça de acordo com os planos celestiais. Esse homem suplicou: se quiseres. Imagina um homem que está praticamente com a sua vida decretada, seu tempo de existência aqui na terra. Ele chegou e disse: se quiseres.
se quiseres. E Jesus, no verso 13, e ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus deu a ordem, aleluia. E a lepra saiu no mesmo instante. Jesus deu a ordem e decretou: quero, fica limpo. Aleluia. E aquele homem de imediatamente ele ficou limpo, porque Jesus tem a ordem sobre as doenças. Aleluia, Jesus tem a ordem sobre as enfermidades, porque Ele é o médico dos médicos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não disse: eu vou pensar. Jesus disse: eu vou colocar você na fila de espera. Jesus não falou isso. Jesus disse: eu quero. Imediatamente ele ficou limpo. Porque quando Jesus decide agir na vida de alguém, não tem circunstância nenhuma que impeça o agir dele na sua vida. Se hoje é o agir de Deus na sua vida, por mais que você não queira, Ele vai quebrantar o seu coração e você vai se prostrar diante desse Jesus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus veio trazer esperança a esse homem. O homem que estava sem expectativa nenhuma. Talvez já tinha recorrido a vários lugares para procurar a cura. Talvez já tivesse optado por várias opções, mas nenhuma tinha dado solução. E ele foi ao encontro de Jesus. Porque se há vida, há esperança. Se há vida, há esperança. E Jesus, estendendo a mão, o tocou. Jesus, quando ele se prostrou diante de Jesus, Jesus vai lá e toca com a mão e diz: quero, fica limpo. A lepra era contagiosa. Quem tocasse na lepra ficaria contagioso. Mas aqui é o puro tocando no impuro. E quando há essa toca, esse toque, Jesus, a divindade, Jesus 100% Deus, puro. Quando toca no impuro, a impureza não passa para o impuro, mas a pureza do puro passa para o impuro. E esse homem ficou puro, porque Jesus tocou nele. Jesus o limpou. Jesus o curou de todas as fragilidades da vida dele. Porque Jesus tem todo o poder. E estendendo a mão, Jesus tocou nele. Jesus tem várias formas de agir, de curar na minha e na sua vida. Se um dia você chegou aqui, Jesus trabalhou de uma certa forma na sua vida. Jesus não tem somente uma forma engessada de fazer. Ele age de diferentes formas. De repente você está numa vida tão boa, curtindo o mundo. Aí Jesus, pronto, agora vai me servir. Aí você nega tudo e vai servir a Jesus. De repente você está em qualquer vida pecaminosa, chega lá no fundo do poço, olha para um canto e olha para o outro, procura socorro e não tem. Mas Jesus disse: agora é hora de me servir. Porque eu deixei você chegar a essa situação para eu te mostrar que o meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu cheguei a te mostrar, chegar nessa situação, porque o socorro, as ajudas não vem das pessoas, mas vem do alto, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele que tem poder para tirar a gente, tirar o pecador do lamaçal e nos transportar para o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. E Jesus tem várias formas de agir. Agiu nesse homem tocando. Jesus agiu
em outros modos, na cura dos 10 leprosos, lá em Lucas 17, quando 10 homens acometidos por lepra, eles gritam por Jesus, e Jesus diz: vai te apresentar o sacerdote que vocês estão curados. E aqueles homens, quando já caminham, já se percebe que estão limpos da lepra. Mas somente um volta para adorar o Senhor Jesus Cristo. Somente um. E quando eles chegam ao Senhor, Jesus diz: mas não eram 10 que foram curados da lepra? Só voltou você? Aí Jesus disse: a tua fé te salvou. Aqueles 9 só estavam atrás de Jesus pelo milagre, pela cura física. Mas esse homem foi contemplado com duplicidade. Ele foi curado pela cura física, mas também pela espiritual. Jesus o curou completamente. Aleluia, glória a Deus. Jesus estendeu a mão. Jesus deu ordem: vai que a tua filha está liberta dos demônios. Jesus deu ordem, Jesus tocou, Jesus abraçou, Jesus foi tocado. Jesus tem várias formas de agir na minha e na sua vida. E para esse homem, Jesus estendeu a mão e o tocou. E para outros tiveram que gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O cego de Jericó. E ali Jesus disse, a multidão pedindo para ele se calar, mas Jesus disse: traga ele aqui. Ele teve que gritar por Jesus e ao encontro, ele teve que gritar para chamar a atenção de Jesus. E Jesus se compadeceu da necessidade dele e disse: traga ele aqui. Lá no cego de nascença, Jesus foi ao encontro do homem. É várias formas. Eu não sei como Jesus está trabalhando na sua vida, mas talvez seja a forma adequada para você se render ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jesus toca e abraça ele. E imediatamente um homem foi curado. O homem foi liberto. E ontem aqui, meus pastor, nós que estávamos presentes, presenciamos a ministração sobre Naamã, lá em 2 Reis capítulo 5, foi ministrado sobre esse comandante do exército sírio, um homem que era coberto de lepra, mas teve que ter uma criança para alertar e dizer que lá em Jerusalém, lá em Israel, lá em Samaria, tinha um homem usado por Deus que se chamava Eliseu. E esse relatório, essa conversa chegou até Naamã, e Naamã pede autorização para ir até Samaria. E chegando lá em Samaria, Naamã entrega a autorização. Quando o rei recebe, aí diz: por acaso sou Deus para curar você da lepra? Mas Eliseu, sabendo que o rei tinha andado em protesto, Eliseu diz: traga ele aqui. E a cavalaria e a carruagem vai para a casa de Eliseu. Chega à frente, estacionam, mas Eliseu não sai na porta, Eliseu não vai ao encontro, manda o seu mensageiro. E Eliseu diz: diga a ele que vai lá no rio Jordão, pule 7 vezes, que ele ficará curado da lepra. Aí o comandante Naamã vai dizer: ah, que coisa simples de fazer, dar 7 pulos, 7 mergulhos e ficar lá, ficar limpo. Porque ele não, se eu soubesse que tinha feito isso, eu tinha feito esses pulos lá no rio Damasco. As águas de lá são melhores do que essas águas bardeadas do rio Jordão. Aí o servo deles disse: se fosse algo difícil você não faria, mas é uma coisa tão simples, vá. Mas eu, meditando nessa passagem, eu fiquei dizendo: por que que Naamã reclamou de mergulhar?
Porque chegando na beira do rio, Naamã tinha que tirar suas vestes. Naamã tinha que tirar suas armaduras e ali revelar quem era realmente Naamã. Porque era um homem leproso, um homem acometido de feridas. E quando ele se prostra, se ele tira, se despede das roupas, os servos realmente veem quem era Naamã por trás das armaduras, um homem cheio de doença, de enfermidade, que carecia do agir de Deus na vida dele. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. E ali Naamã entra no Rio Jordão, pula uma vez, a lepra ainda continua, pula a segunda, a terceira, pula a sétima vez, e quando Naamã se levanta, a palavra de Deus vai dizer que a pele dele estava limpa como de uma criança. Louvado seja o Senhor, porque Jesus, Deus o curou da lepra. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. E Deus agiu na vida de Naamã desse modo, dessa maneira. E Naamã vai ficar tão inclinado para Deus, dizendo: somente aqui em Israel existe o Deus verdadeiro. E pediu e levou alguns sacos de areia da região para chegar lá, colocar e adorar em cima da areia de Israel, o Deus poderoso, o Deus de Israel, que curou Naamã da lepra, dessa doença, dessa enfermidade. Naamã foi curado. Esse homem leproso foi curado. E no verso 14, que diz: ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Aqui, meus amados, é a obra de Deus que pode ser verificada e atestada. E dois pontos importantes que me chamam a atenção, que Jesus disse: ninguém o dissesse. Se você for ler os milagres de Jesus, em muitas passagens você vai ver que Jesus vai pedir que não fale. Em muitas passagens, Jesus vai dizer: não conte a ninguém. Você pode dizer: mas por que é que Jesus pede para não contar a ninguém? Jesus pede, meus amados, para que o povo, a multidão, não venha atrás de Jesus somente atrás de milagres de cura, mas venha atrás de Jesus principalmente pelo principal milagre, que é o milagre da salvação, que é o milagre do reino de Deus. Por isso que Jesus disse: não conte a ninguém. Mas é difícil, meus amados, um milagre tão esplêndido na vida de um homem, ele se calar. Um milagre tão maravilhoso na vida dele e ele ficar mudo, não contar nada a ninguém. E ele começou a falar, a dizer. E hoje, meus amados, a igreja de Deus é alcançada pelos milagres e fica calada. Hoje a igreja de Deus, muitas das vezes, é alcançada por agir de Deus, por Deus ter aberto porta, por Deus ter curado a enfermidade, por Deus ter libertado de qualquer coisa, para dar um testemunho, mas a igreja fica calada. A igreja se muda, fecha a boca. Mas nós temos que dizer, meus amados irmãos, o quanto Deus tem que ser maravilhoso na nossa vida, o quanto Ele tem sido maravilhoso, porque Deus, Ele cuida da igreja. Nós não estamos no relento, nós não estamos exclusos da sociedade, mas ainda nós estamos no mundo e somos sal e aleluia desse mundo e luz. Temos que falar o que Deus faz na nossa vida, contar o testemunho. Mas aqui Jesus pediu para ele se calar, para que a multidão não venha somente atrás da busca da cura de milagres físicos. Mas, segundo ponto, e ele diz: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação. Aqui só mostrando, conforme foi falado lá no Sermão da Montanha, que Jesus, ele não veio excluir a lei, ele a cumpriu a lei. Jesus foi apresentado, Jesus foi circuncidado, Jesus foi batizado,
ele cumpriu a lei. Jesus não excluiu a lei, ele a cumpriu. E quando ele diz aqui, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Lá em Levítico 14 vai dizer de que quando a pessoa estivesse limpa, se apresentava ao sacerdote e ali levava 2 aves. E naquelas 2 aves, uma tinha que ser imergida ali na água, e a outra, quando a outra estivesse já pronta, pegava a ave limpa, mergulhava ali 7 vezes e aspergia 7 vezes na vida do homem, soltava a ave, e a ave voava, e era o sinal de que o homem estava liberto, estava curado da lepra. E Jesus disse: apresenta-te e oferece pela purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus não disse: não precisa ir ao sacerdote não, quem está mandando sou eu. Jesus não falou isso. Jesus cumpriu a lei. Louvado seja o nome dele. E no verso 15, o homem proclamou a todos o grande prodígio. Porém, o que dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Aqui o homem dá o testemunho, divulga, e grandes multidões afluíam cada vez mais aos pés de Jesus. E no verso 16, ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Jesus era um homem de oração. Se vocês for verem, Jesus sempre estava orando, conectado com o Pai. E aqui bem rapidinho, meus amados, eu vou falar de 10 benefícios importantes da oração. Primeiro, a oração ajuda você a desenvolver um relacionamento com Deus, orando, se pondo de joelho. A oração ajuda você a entender a natureza de Deus. Terceiro, a oração nos dá a resposta. Quando falamos com Deus, Deus nos dá a resposta. A oração ajuda você a encontrar a direção em sua vida. A oração lhe dá forças para evitar a tentação. A oração alinha sua vontade com Deus. A oração não muda Deus, mas muda a gente. A oração e o jejum frequente podem ajudá-lo a aceitar a vontade de Deus. Oitavo, a oração pode realizar milagres. Nono, benefício, a oração convida o Espírito Santo a estar presente em sua vida. E décimo, a oração ajuda você a se tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Por isso que Jesus orava. Um relacionamento com Deus, uma conexão. E agora, meus amados, partindo para a conclusão, diz um pensador: a esperança é a última que morre, e a paciência é a primeira. Esperança não é a última que morre, é a primeira que nasce quando tudo parece estar perdido e sem solução. Porque quem tem esperança e a deposita no Filho de Deus, Jesus Cristo, sabe que a qualquer momento a tempestade passa e que o choro cessa, dando lugar à alegria. Aqui esse homem foi curado por essa lepra. O homem que estava praticamente sem esperança. Mas conforme a palavra de Deus diz, se há vida, há esperança. Conforme o tema da mensagem, se há vida, há esperança. E esse homem só encontrou a cura dele se prostrando diante de Jesus Cristo. Ele rompeu todas as adversidades, todos os obstáculos, todos os paradigmas, e foi ao encontro de Jesus, porque ele sabia que somente na presença dele é que ele tinha a cura completa. E hoje é o dia de você tomar a decisão desse homem leproso. Hoje é o dia de você se prostrar diante de Jesus
e dizer: se queres, pode purificar-me. Se queres, pode purificar-me. Faça como o leproso, venha a Jesus, que Ele tem a solução, tem a cura para a sua vida. Que Deus abençoe.